Um complemento para a função if é a função caso contrário se, else if. É o que faz, por exemplo, quando você está com um C dentro de um C dentro de um C lá no Excel, né? E que complica porque você tem que colocar vários parênteses, vários pontos e vírgulas. Aqui, no caso, a gente utiliza aquele encadeamento através do else if, ou seja, caso contrário da primeira condição for falsa, você faz uma nova pergunta para ele com if, tá? Esse é um dos objetivos desse vídeo. E o outro é usar, como que a gente usa AND, OR e sinal de diferente no VBA, bom? Bom, na condição if que eu já expliquei, você tem lá, se uma condição é verdade, then vem qualquer coisa de informação nas linhas seguintes. Só que na outra aula, o que eu disse era o seguinte, caso contrário, não tinha condição nenhuma, caso contrário, faça outra coisa. Quando você tem não somente um caso contrário, mas mais condições necessárias, mais perguntas a serem feitas, você pode encadear isso através de uma coisa chamada else if, ou seja, caso contrário, se. Mas toda vez que você usar um caso contrário se, você precisa colocar qual é a nova condição que a célula, ou no caso o computador do VBA, deve tomar decisão. Então o else if é quando você nega a condição anterior, mas você faz uma nova pergunta sobre uma nova condição. E aí você pode ir colocando quantos else você quiser. No último, quando não tiver mais nenhuma condição, o último else, você informa que é a negativa de todas as outras condições. Então o computador ele vai pulando de um else if para outro. Se ele passar por todos os else ifs e tudo for falso, ele então vai chegar e vai executar apenas a linha do último else, que é o caso contrário, ou seja, é a negação de todas as outras condições anteriores. Claro que você pode colocar um if dentro de outro também. Então você pode colocar, se condição 1 for verdade, then, e aí você pode abrir um outro if dentro, e um outro if dentro, e um outro if dentro. A única coisa que você deve lembrar é que para cada novo if aberto, você tem que ter um novo end if. No caso do else if, não. Você pode ir abrindo as condições com perguntas de else if, e você só vai utilizar um único end if no final, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha com a condição else if. Vamos lá para o nosso VBA no Excel, para vocês perceberem exatamente como que a gente utiliza isso na prática. Então vamos supor que eu tenha lá um programa, eu estou começando um novo programa, né? Subexec1, por exemplo, você dá o nome que você achar melhor aí. Vou criar minha variável x como sendo single. Então vamos supor que eu tenha três condições para x. Se o x for negativo, eu mando o computador fazer alguma coisa. Se o x for igual a zero, eu mando ele fazer outra. E o caso contrário dos dois anteriores, outra. Então vamos supor que x seja... você quer comprar uma ação, você quer investir em um determinado portfólio, tá bom? Então eu vou dizer para ele o seguinte, ou x é o retorno de alguma coisa. Então, a primeira coisa tem que ler o x. Então x é igual csng input box entre com o valor de x, tá? Bom, aí você vai perguntar o seguinte, se o x for igual, ou pode começar pelo negativo, o ramo que você vai começar, tanto faz. Então vamos supor que você queira entrar com o primeiro valor do x negativo. Então se x for menor que zero, then, vamos mandar uma mensagem para o usuário do tipo não comprar. Tá? Agora, se fosse só com if, eu só teria um else aqui no caso contrário e acabou. Mas eu tenho uma outra condição, que é igual a zero, é quando eu quero manter um determinado produto que eu já comprei. Então aqui eu vou escrever o seguinte, caso contrário, se, tudo junto,
E aí vem a nova pergunta, se x for igual a zero, then. O que ele deve fazer no caso contrário, se o x for igual a zero? Manter, por exemplo. MSGBox, manter. Tá? Por último, você tem o caso negativo. Você até pode escrever assim, ó, else if x, desculpa, positivo, né? Else if x positivo, then. Mas você não precisa, por quê? Porque quando você já chegou no último ramo, esse else, esse caso contrário, ele significa que o computador já viu que o x não é nem negativo e nem igual a zero. Então esse último else pode ser só uma mensagem do tipo comprar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então é dessa forma, claro, aí agora como é o último você tem que fechar aqui, end if. Então é dessa forma que o bloco com else if fica até mais inteligente do que o bloco que você tinha antes com o único if. Por quê? Porque você tem a estrutura agora preparada para você fazer novas perguntas dentro da negação da anterior. Tá? Então se o x for negativo, uma ordem aqui, por exemplo, não compre. Caso contrário, o que é o caso contrário? O caso contrário é o x não é menor que zero. Mas quando o x não é menor que zero, ainda sobraram duas nesse ponto aqui, ó. Sobraram duas condições para o if. Ele pode ser igual a zero ou ele pode ser maior que zero. Então eu digo para ele, não, analisa para mim agora o x igual a zero. Ele vai analisar. Se o x é igual a zero, ele vai manter, vai mandar uma pergunta para ele. E o último, que é a negação dos dois. Então quando ele chega nesse ramo, significa que não é menor e nem igual. Então ele é maior que zero. Vamos colocar os três casos para você ver como é que fica na prática. Vamos rodar então aqui. Eu vou rodar o programa e vou colocar aqui um x como menos 1. Olha lá, não comprar, caiu fora. Vou colocar agora um que o x é igual a zero. Manter. E vou colocar agora um que o x é maior que zero. 1. Comprar. Tá vendo? Então você tem as três decisões utilizando um else if. Então essa é a função e o jeito que você deve utilizar o else if. Uma outra coisa que a gente tem, eu tenho feito muito com igual, menor, mas eu não tinha falado até então do diferente. Né? Como que você utiliza um diferente na programação no caso do VBA? Então, se o x for diferente de zero, o sinal de diferente do VBA não é como você tem lá no Word. O sinal de diferente no VBA é o menor e o maior ao mesmo tempo. Então, sempre que você quiser fazer alguma pergunta sobre se o x é diferente de um valor, você coloca menor e maior ao mesmo tempo. Tá? E aí resolve. Então, vamos fazer um aqui que tenha um sinal de diferente. Vou criar um outro exemplo aqui. Então, sub exec 2. Vou criar o meu x de novo, din x as single. Vamos ler o valor de x, x igual csng, input box, entre com x. E aí a gente pergunta, se x, olha o diferente como é que é. É o menor e o maior ao mesmo tempo, grudados. Tá? Então se x é diferente de zero, then ele sozinho passa para a gente. Ó. Message box do tipo comprar. E se ele é caso contrário, o que é o caso contrário do diferente? É o igual, você não precisa colocar de novo. Então, caso contrário, message box, vender. Acabou? Então, end if. Você vem aqui e coloca o end if. Tá? É dessa forma que você vai utilizar diferente, quando você estiver fazendo alguma pergunta de algum exercício, de algum exemplo, de algum programa importante, e isso a gente usa direto, tá? Então você vai usar o sinal de diferente dessa forma aqui. Então se você rodar aqui, vamos supor, ele é zero, ó, mandou vender, vamos colocar um que ele é diferente de zero, vou colocar 10 aqui, ó. Comprar. Então o computador ele vai tomando decisão por ramos, baseado no que você está colocando no if, no else ou no else if. Tá?
Bom, e por fim aqui você tem como usar o AND e o OR. Você pode ter duas condições de AND e OR. Tá? Por exemplo, o AND é exatamente utilizando uma coisa e outra. Então, se o x é igual a zero e y é igual a zero, você faz alguma coisa. O OR é x igual a zero ou outro igual a zero. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui no caso, vamos fazer aqui um terceiro programa, subexec 3. Nesse caso, a gente precisa de duas variáveis, x e y. X é single, Jim, y é single. Tá? Vamos ler o x e y. Claro, o x e y pode vir através, inclusive, de uma operação matemática. Tá? Você pode ler os dois, pode fazer pergunta em cima da diferença dos dois, né? E assim por diante. Então, por exemplo, só para você não ficar achando que sempre tem que entrar e fazer pergunta com coisas de entrada externa, eu vou criar uma outra aqui que é Jim, diff é single, a diferença de x e y, tá bom? Então, se o x é igual a vamos pedir para o usuário entrar primeiro, CSNG, input box, você pede para ele entrar com o valor de x assim. Aí a gente pede para ele entrar com o valor de y, CSNG, input box, y igual. Tá? E eu vou fazer diff a diferença dos dois, então x menos y. E a pergunta não vai ser mais em termos de x e y, a pergunta vai ser em termos de diferença de x e y. Tá? Eu posso, inclusive, fazer a pergunta na diferença de x e y e posso misturar a diferença com, por exemplo, o valor de x, para saber quem que deu diferente deles. Tá? Então, aqui eu posso escrever assim, if diff for, por exemplo, 0 and x for igual a 2, tá? Por exemplo, then eu vou mandar aqui para ele uma mensagem mcgbox, por exemplo, se o x é igual a 2, comprar, sei lá, tá bom? Aí aqui eu vou fazer o caso contrário. Quem é o caso contrário? Caso contrário é que ou o diff não é zero, aliás, desculpa, o caso contrário é que nem o diff é zero e nem o x é igual a 2, tá? Então eu venho para cá e coloco o message box. Vou colocar ajeitado aqui na mesma coordenação, message box, vender. E aqui em diff, tá? Então vamos colocar um que os dois, o x e o y são iguais. Eles são iguais e são 2, para ele entrar no primeiro ramo de comprar, tá bom? Então eu vou rodar o programa aqui, ó. Vou colocar o x igual a 2 e entrei com y igual a 2. Ó, comprar. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer que o x não é 2, o x é 3, mas a diferença vai dar 0. Então eu venho para cá, o x é 3, o y é 3 para a diferença dar 0, mas ele foi para o ramo vender, tá vendo? Por quê? Porque apesar do diff dar valor 0, o x não era 2, o x era 3. Então ele pula esse ramo e vem para cá. Então a negação do AND é que os dois devem ser iguais aqui. Os dois devem ocorrer para entrar nesse ramo. Se um deles for diferente, ele pula. Então vocês viram que o diff era igual a 0, mas o x não era igual a 2. Então ele pula fora. Por quê? Para ele entrar aqui, os dois têm que ser exatamente verdadeiro. Então esse é o caso do AND. Vamos fazer um caso de vender que o x, por exemplo, não dá diferença 2. Então vamos colocar aqui que o x é 2 e o y é 3. Olha lá, ele foi também para o ramo de vender. Por quê? Porque apesar do x ser 2, o y era 3 e a diferença não deu 0. Aí você vai dizer, mas e o caso OR? Então vamos usar aqui o caso OR. Uma coisa ou outra. Então no caso OR, ele vai entrar para comprar ou se a diferença é nula ou
se o x é igual a 2. Então, mesmo que o x e o y sejam diferentes, mas se o x ocorrer com o valor 2, ele entra no comprar. Quer ver só? Então vamos lá. O x é 2, o y é 3, ou seja, eles são diferentes, a diferença não vai dar zero, tá? Mas ele entrou no ramo comprar. Por quê? Porque o diff não deu zero, então era para vir para o vender. Porém, o x deu 2, porque eu dei para ele o valor 2. Então, como um deles é verdade, ele entra aqui. Então, no caso, o contrário do OR com AND é que ele só vai entrar se os dois forem verdade no AND. Mas ele vai entrar nesse ramo, no OR, se um deles for verdadeiro. Não precisa ser os dois verdadeiros quando você entra no OR. Tá bom? Você vai dizer, mas então quando que ele vai para o ramo de vender? Ele vai para o ramo de vender quando nenhum desses dois casos ocorre. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar o x como 10 e o y como 20, então o x não é 2 e nem a diferença dá zero. Aí só nesse caso que ele vem para vender. Quer ver só? Vamos lá então. O x é 10 e o y é 20. Ramo de vender. Por quê? Porque nem esse é verdade e nem esse é verdade. Então ele vem para cá. Tá? Então essa é a diferença da utilização do AND e OR. Então, isso são muito importantes essas condições aqui. AND, OR, o diferente e, obviamente, o mais importante deles todos, o else if, que acaba complementando, acaba te ajudando a construir lógicas mais complexas do que apenas utilizar o sinal, a condição lógica if. Tá bom? Até mais.